Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da Rede de Rádio Shalom, 690M, FM 91.7. Que bom estar com você, ter a sua audiência. Você, querido internauta, que não nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É bom estar com você também, quem está pelo canal YouTube Rádio Shalom Oficial. Acolho com carinho, peço que dê o seu like, divulga, seja que leva a mensagem da misericórdia aos corações de tantos que necessitam. Com seu joinha, clica, compartilha. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o nosso querido amigo Tiago Fontinelli. Nessa hora, nesse momento com Santa Faustina, é tão bom. Recebemos tantas graças, aprendemos tanto com a vida de Santa Faustina. Queridos, concluída a 45ª nota, vamos retomar com a nota de número 46. Se refere ao opúsculo da Misericórdia Divina citado pelo Padre Miguel Sopoco. A nota cita o parágrafo 50, onde ele mesmo falará sobre o opúsculo e sua finalidade. Numa carta-resposta para a irmã Faustina, que iremos ler em breve, então aguarde. Quanto à nota de número 47, é referente ao Frei András, o confessor de Santa Faustina. Explica a nota que ele era o seu mestre espiritual durante a sua estadia em Cracóvia. Foi ele que ajudou Santa Faustina a confirmá-la quanto às suas inspirações interiores, encorajava a maior fidelidade em relação às graças recebidas, conforme lemos no diário parágrafo 55. Ela contava com seu incentivo, com os vários conselhos explícitos que lhe deu, como seu sacerdócio e como seu confessor, como veremos também no diário, no parágrafo 658, e iremos ler então parágrafo 55 e em seguida o 658. Conselho espiritual que me foi dado pelo Frei András. Primeiro, a irmã não pode afastar-se dessas inspirações interiores, mas deve sempre contar tudo ao confessor. Se a irmã reconhecer que essas inspirações interiores se relacionam com a sua alma, isto é, são de proveito para ela, ou ainda para outra alma, peço que obedeça a elas e não as despreze, mas sempre entendendo-se com seu confessor. Segundo, se essas inspirações não tiverem de acordo com a fé e com o espírito da Igreja, devem ser imediatamente afastadas, porque são do espírito maligno. Terceiro, se essas inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao bem, a irmã não se preocupe muito com elas e não lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não se guie nisso por si mesma, porque de uma forma ou de outra pode incorrer em erro, apesar dessas grandes graças divinas. Humildade, humildade e sempre humildade, porque por nós mesmos nada podemos, tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas, por isso demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra, recebe tudo isso com tranquilidade. Palavra de um dos confessores. Irmã, Deus está preparando-lhe muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã, que lhe baste Deus e só Ele.
No fim do noviciado, o confessor me disse estas palavras: vai pela vida fazendo o bem, que eu possa escrever nas páginas da tua vida. Passou pela vida fazendo bem e que Deus realize isso na irmã. Uma outra vez, o confessor me disse: comporta-te diante de Deus como aquela viúva do Evangelho que, tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimento diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma vez recebi este ensinamento: procura fazer com que todo aquele que se encontra contigo se despeça feliz. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade, porque tu recebestes muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Que todos saiam de tua presença felizes, ainda que toquem apenas na borda da tua veste. Lembra-te bem destas palavras que neste momento estou te dizendo. Uma outra vez disse-me estas palavras: permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do noviciado. No parágrafo 658 está registrado: saiba que essas coisas são difíceis e penosas. Seu diretor espiritual é o Espírito Santo. Não apenas podemos orientar estas inspirações, mas o seu verdadeiro guia é o Espírito Santo. Se a própria irmã decidiu pela sua saída, eu nem proíbo nem ordeno. Aí a irmã assume a responsabilidade por si mesma. Digo-lhe, irmã, que pode começar a agir, tem capacidade para isso e, portanto, pode. São coisas possíveis, tudo isso que me disse agora e antes. Portanto, é possível, mas é preciso tomar muito cuidado com tudo isso, rezar muito e pedir luzes para mim. A nota de número 48, ela expressa claramente sua preocupação quanto a isso, por se tratar exatamente do futuro da sua vida, ou seja, do curso do seu futuro. A nota 49 cita a exortação que está no parágrafo 659, feito pelo Menino Jesus. Vamos ouvir. Durante a Santa Missa celebrada por Frei András, vi o pequeno Menino Jesus que me disse que em tudo devo depender dele. Qualquer ato arbitrário, ainda que te custe muitos esforços, não me agrada. E compreendi essa dependência. Na carta, ela apenas diz que o Menino Jesus falou para contar tudo ao Padre András, mesmo a mínima coisa. Bem, depois nós veremos a nota de número 50, que terá a explicação de Irmã Faustina, falando sobre oração em sonho, ou seja, o sonho místico. Mas isso faremos depois. Vamos refletir sobre essas palavras do Menino Jesus, essa frase: qualquer ato arbitrário, ainda que te custe muitos esforços, não me agrada. Eu fico pensando, queridos, em nós, na nossa independência de Deus, como tomamos nossas decisões na nossa vida, sem medir as consequências, arbitrariamente, não é verdade? Especialmente quando se refere à nossa vida espiritual. Somos batizados. Mas deixa eu fazer um parêntese de um comentário que eu vi ontem, conversando com uma pessoa que foi se confessar, disse que não recebeu a absolvição, que o padre não deu, e ela disse: quem é o padre? Um menino desse sem experiência? Ela esqueceu que o padre só fala do que Jesus fala, do que o Evangelho fala. Se ele não deu absolvição é porque ele não poderia ter dado diante do que ele vivencia no Evangelho. Veja só que nível nós estamos de independência. Mas precisamos refletir sobre essas coisas. A nossa independência, especialmente quando se fala dos nossos deveres,
como pessoas que fazem parte da família de Deus. Pelo nosso batismo, fomos inseridos da mesma forma como João Batista lá no Jordão, batizando Jesus. Jesus, ele entrou na fila para ser batizado. Nesse batismo, nós fomos introduzidos com Jesus, que nos deixou o Espírito Santo, deixou o sacramento na igreja. Somos purificados em Cristo. Do seu lado aberto jorra água e sangue, os raios da sua misericórdia. Neles fomos redimidos e precisamos viver como esses que foram libertos do pecado original. Cada confissão é como se nós tivéssemos novamente nos batizado. Saímos puros se realmente confessamos os nossos pecados. Por isso é importante. Recebemos ali a graça santificante na absolvição, como no batismo. Como diz São Tomás de Aquino, com ela não podemos mais conviver com o pecado. A graça nos liberta de tudo que ofende a Deus. E esse é o motivo dos mártires preferirem a morte ao ato de pecar novamente e vir ofender a Deus. O caso diferente daquela minha amiga que eu acabei de citar, que não aceitou não ser absolvida pela graça santificante, porque é isso que o sacerdote faz, porque queria continuar pecando. Então, queridos, eu insisto nessa tecla: somos batizados, fomos santificados pela graça do batismo. E nós só podemos alimentar essa graça santificante através de uma vida de oração diária, profunda união com Deus, clamando a ação do Espírito Santo que nos levará a uma vida ativa na caridade, na fé. Oh, meus queridos, nós caímos sim, mas corremos novamente para receber a graça. Não podemos cair numa rotina de endurecimento do coração, digamos assim, de esfriar na fé, esmorecer. Você lembra? Eu não estou lembrando agora qual santo, mas ele diz: quem reza se salva, quem não reza se perde. Precisamos ter uma rotina de vida de oração. A igreja nos auxilia com a liturgia, com a comunhão, com as devoções, as novenas, a piedade na recitação, meditação, contemplação dos mistérios do terço. Aumenta em nós esse amor com que fazemos as nossas obrigações. E não fazemos mais como uma obrigação, mas no caminho de santidade, de união com Deus, de aderir com Ele, por Ele, também pelos outros. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Recebemos no batismo, por isso mesmo, diariamente, precisamos clamar ao Espírito Santo para renovar-nos essa graça santificante do batismo. Renovar em nós, todos os dias precisamos, porque a fé, ela ou aumenta ou cai. Ela não é estável, ou ela cresce ou ela diminui. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina para termos essa vida santa. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.